Oi, oi, vamos falar um pouquinho de Hamnet, que está em cartaz no cinema. Tem 8 indicações ao Oscar. Filme, direção, atriz, direção de arte, elenco, figurino, trilha. Baseado num livro da Maggie O'Farrell, uma irlandesa. É uma história de ficção, porém ele contém dados biográficos do Shakespeare. O livro e o filme conta a história da Agnes, que é a Anne Hathaway, a esposa do Shakespeare. Como eles se conheceram, eles tiveram 3 filhos e a sucessão de eventos que vem em seguida do Shakespeare mudando para Londres porque ele queria seguir a carreira de escritor, não queria ficar em Stratford. O Shakespeare é natural de Stratford-upon-Avon, uma cidadezinha muito charmosa que ainda tem elementos daquela época que ele nasceu, dos 1500. Quem quiser visitar essa cidade, é uma cidade muito bonitinha, eu já fui para lá umas 5 vezes e vale muito a pena, muito mesmo. Tem um canal ali na cidade. Eles construíram a Royal Shakespeare Company. Na beira do canal eles fizeram um teatro. Ficou a coisa mais linda do mundo. O filme retrata muito bem aquela época, uma época difícil, uma época onde as pessoas nasciam em casa, morriam em casa, não existiam hospitais, não existiam remédio, tudo era à base de ervas, inclusive a Agnes, a personagem da Jessie Buckley, era uma especialista em ervas, ela tirava tudo da natureza. A direção de arte é impecável, acho que merece o prêmio. A rainha de então, quando Shakespeare nasceu, era a Elizabeth I, não essa que a gente conheceu, a segunda, mas a primeira. Ele nasceu em 1564 e mais ou menos uns 50 anos antes, o atual rei investiu pesado nas grammar schools, que eram escolas de gramática de latim. Essas escolas, elas ensinavam os britânicos a aprender latim no colégio. Então, basicamente, foi criada uma comunidade de leitores de latim. Fica muito mais fácil você disseminar a literatura. À medida que o papel ficava mais popularizado, as pessoas tinham mais acesso a esse tipo de tecnologia, ficava mais fácil você transferir esse tipo de conhecimento, porque muito da nossa cultura vem do grego. Do grego foi traduzido para o latim e do latim foi traduzido para as outras línguas. Apesar do inglês não ser uma língua que está no mesmo ramo da língua latina, no começo do filme tem uma cena em que o Paul Mescal está dando aula de latim para umas crianças. Ele era professor de latim. Logo em seguida, ele conhece a Agnes, eles se apaixonam, acabam se casando contra a vontade de alguns familiares e eles têm 3 filhos. Um desses filhos acaba vindo a óbito. Shakespeare ele nunca foi satisfeito e nunca ficou contente em ficar em Stratford, porque ele queria escrever, ele queria viver mais coisas. Então ele vai para Londres e lá ele se junta a uma companhia de atores. Em um determinado momento chega em Stratford a notícia de que estava em cartaz o Hamnet, não o Hamlet. A Agnes pega o irmão dela mais velho e vai para Londres para assistir essa peça. É muito legal essa parte porque ela viaja com o irmão. Naquela época era muito difícil uma mulher viajar sozinha. Ou ela estava acompanhada com alguém ou ela se vestia de homem para poder viajar, porque ela corria o risco de ser morta no meio do caminho ou acontecer algum tipo de violência contra ela. É muito comum nas peças do Shakespeare aparecer personagens de mulheres que se travestem de homens. Uma outra coisa que é muito interessante é o Porto. O Shakespeare era um homem do Porto. Existem vários estudiosos que acreditam que todo o imaginário que ele colheu para as peças eram de histórias do Porto, porque o Porto era um lugar onde os navios chegavam. Então, a partir do momento que os navios chegavam, as pessoas iam para o bar, elas iam beber no pub, e ali eles começavam a contar as histórias e as aventuras de tudo que estava acontecendo. A Jessie Buckley está fenomenal nesse papel dela, não só porque é uma atuação dramática e difícil, um luto, fazer um personagem que perdeu um filho, graduada na RADA, Royal Academy of Dramatic Arts, é uma das escolas de teatro mais antigas do mundo, e eles têm um tipo de atuação muito específicos. Valorizam o monólogo interno, as expressões clean, mais limpas, mais suave. E é um tipo de atuação que não precisa o tempo todo da palavra para você entender o que está acontecendo. Você apenas olha para o ator e você entende
Rapidamente, o que está acontecendo? Eu queria chamar atenção para a cena dela entrando no teatro. Eu acho que a cena dela entrando no teatro é uma das cenas mais lindas do filme. Ela fez muito bem esse papel de caipirona, aquele caipirão do interior da Inglaterra. Quando ela entra pela primeira vez dentro do teatro, né, fica extasiada, ela entra em pasma, assim, porque ela nunca tinha visto aquilo, né? E aí quando ela vê pela primeira vez e a peça começa, ela demora um pouco, mas depois ela entra na peça e no final ela entende que aquilo ali foi escrito em homenagem ao filho dela, consegue ressignificar esse luto. É muito bonito isso, você entende isso sem uma palavra praticamente. E a título de curiosidade, tem uma entrevista da Cynthia Erivo e a Jessie Buckley, uma roda de atores, uma roda de conversa de atores, e a Cynthia Erivo pergunta para ela como que ela faz para ela se desvencilhar do personagem, para ela sair do personagem. Responde de uma maneira muito simples, ela fala, olha, a minha vida ela é muito pacata, ela é muito simples, eu sou casada, eu cuido do meu marido, eu cuido dos meus filhos, eu cuido do meu jardim, a gente sai para caminhar todos os dias, então para mim não tem essa de sair do personagem. Eu terminei o trabalho, depois eu toco o barco e minha vida segue. Eu achei isso muito interessante, muito legal, porque eu acho que tem artista que de vez em quando viaja demais assim na maionese, fica querendo subjetivar demais, fica querendo abstrair demais, e a vida é muito mais simples e mais concreta do que a gente imagina. Para mim é uma carta de amor ao teatro, ao poder do teatro, ao poder da arte. Fica muito visível a capacidade da atriz em ressignificar o luto. A personagem, apesar de ter perdido o filho dela, no final da peça, ela ressignifica tudo aquilo que ela passou. Eu acho isso absurdamente extraordinário. O papel da arte na vida das pessoas, os contadores de histórias, daquelas pessoas que se dedicam a isso para que outras se identifiquem, passem por processos de ressignificações internas e venham a encontrar o seu caminho, lógico. Se você pegar o filme ele começa, ele tem uma relação com a natureza muito bonita, ele mostra imagens belíssimas da natureza. Começa na natureza selvagem, aquela coisa mais animalesca, cheia de mistérios, e ela vai até a arte. Eu acho muito bonito esse arco que o roteirista fez, criou. Quando você sai dos seus instintos primitivos, daquela coisa animalesca, e você passa por todo esse processo, você chega até uma capacidade de abstração maior, de civilização, e longe de toda essa barbaridade e essa coisa animalesca. Bom, fica aí a dica, assistam o filme, é muito lindo, não é um filme que pega qualquer tipo de espectador, mas quem gosta de arte, tenho certeza que vai amar.